Ok, rodando imagem, pode bater a claquete pra mim. Bate na frente, muito bom, Cebolinha. Na frente da Camila. Errou! Isso, e bate forte. Tá. Tem isso. Pode bater. Hello, hello, meu povo! Cá estou. Agora estou numa casa nova. Mentira, a casa é de sempre. Só o formato que tá um pouquinho diferente. Então, pensando em trazer mais coisas diferentes, conteúdos ginecológicos, né? Não só ginecológico, mas conversas com mulheres. A gente pensou nesse novo formato agora de trazer, que vai ser o papinho com vinho, né? Porque a gente gosta mesmo do vinho, né? O papinho é bom, mas essa parte é a melhor ainda. E hoje a gente vai começar a nossa primeira convidada deste novo quadro. Será ela, a minha irmã, essa ilustre pessoa, doutora Lavínia Bianca Lins de Souza. Para quem não conhece, Lavínia é médica também, ela é minha irmã. Ela é pós-graduanda agora em dermatologia. É a mãe do Dom, aquele cachorrinho peste que vocês veem no meu story. Ó, que a culpa é dela. A culpa dela. Mas brincadeiras à parte. Trouxe a Lavínia aqui para conversar hoje um pouquinho com a gente, porque além dela ser mulher, ela tem muito conteúdo interessante, principalmente de conceitos ginecológicos aí que a gente vem vendo na prática, né? Que eu converso tanto com vocês. Tá bom? Vamos comigo nessa, então? Quero que você se sinta muito à vontade, tá bom? Fale tudo que você quiser falar, o que você não quiser, não tem problema. Tudo bem? Sim. Então vamos lá. Lavínia, hoje você tá com quantos anos? Hoje eu tô com 25. 25. A Lavínia, ela tem endometriose, tá? Ela descobriu, assim, meio que no susto, mas antes ela já vinha dando alguns sinais, né? Então, assim, se falando de endometriose, a gente tem que fazer umas perguntas pra começar. Tu lembra quantos anos foi tua primeira menstruação? Com 11 anos, a menarca. Foi? Com 11 anos. E aí, como é que foi essa primeira? Já era muito sangue? O pouco que eu me lembro, assim, foi na escola, né? E eu me lembro que eu senti bastante cólica e aquilo era muito estranho pro meu corpo, tudo. E foi um dia de muita cólica e bem enjoada. Então eu não fazia ideia que eu tinha ficado menstruada. E quando veio aquele primeiro borrão, assim, uma sensação de pânico, tudo. E aí descobri, foi menstruada, sendo que eu já tinha feito todo um tratamento pra retardar isso, né? Pra, como a gente fala na medicina? Pra deixar... Puberdade, pra né? puberdade, tomar antes do tempo. Injeções, né? E deu certo, até certo ponto, tanto que eu ainda consegui crescer um pouco, porque eu comecei a tomar injeção pra crescer. Mas veio no tempo certo, com 11 anos, como estava no previsto. Então... Tá. E assim, mas aí tu conversava com as tuas colegas, tipo assim, tu percebia que a tua era um pouco diferente, ou tu achava que era normal, que mulher sangrava muito mesmo, ou não era assim no início? Eu, na verdade, fui a primeira das minhas amigas, das coleguinhas da escola, eu lembro, na época, né? Então, eu que era a que contava as histórias. Ninguém... Era tudo muito novo. Eu era a referência. O que você sentiu? Eu não senti isso, não. Mas a cólica, assim, eu não lembro de comentar, tipo... eu sentia muita cólica, porque eu já achava que era uma coisa normal, né? No caso. Certo, entendi. E antes disso, assim, com as tuas parentes, tua mãe, chegou a conversar sobre isso? De que sabia se alguém na tua família já tinha algo Também relacionado? não. Também não. Nunca tinha escutado, né, sobre endometriose. Primeira vez que eu escutei foi realmente quando eu tive o meu diagnóstico e comecei já o tratamento. Certo. Aí você falou que com 11 anos, né, foi a tua primeira menstruação. Daí tá, você foi viver muito bem. E aí, quando é que foi que teve esse impacto aí que a tua vida mudou? Como é que foi? Eu acho, primeiramente, com 11 anos foi a minha primeira menstruação. Eu não fui na ginecologista. Eu deixei pra ir na ginecologista. Faz uma cara de palhaço na minha cara. Com 14 anos, com 15 anos, um pouquinho bem depois, né? E eu confesso que isso foi um grande erro, assim. Porque quando eu descobri a endometriose foi através de um cisto hemorrágico.
Calma aí, né? que essa história é boa. Vamos já entrar nela, que essa daí eu quero explanar com detalhes. Essa história é muito boa. Mas antes eu quero fazer um adendo. Peraí, qual que é a câmera? Pra cá, pra lá, porque tá muito chique agora. Eu tenho câmera pra olhar. Aqui, né? Tá. Essa daqui, ó. Essa daqui? Pronto, aqui. Então, sobre primeira menstruação, né? Isso é algo que a gente muito conversa. Eu tenho amigas minhas pediatras e a gente troca muito essa informação. As pessoas, né, não têm o hábito de levar a paciente na ginecologista quando tem a primeira menstruação. As mães associam muito mais que tem que ir após a primeira relação sexual. E não, gente, a gente tem que levar após a primeira menstruação. Aquela paciente tem que ser acompanhada comigo e com a pediatra, porque agora ela tem um fluxo menstrual, o eixo dela vai começar a funcionar. Então ela precisa ser monitorizada. Mesmo que seja só uma vez ao ano, vai ser poucos exames que vai fazer, mas eu preciso ver, porque muitas patologias, né, como essa endometriose, ela vai se manifestar a partir da primeira menstruação. E aí o que acontece dessas pacientes que menstruam, né, e não vão na gineco, vão ficar? É anos de doença que a gente vai perder, porque cada nova menstruação é foco novo se criando. Então não façam isso mesmo. Menstruou, pronto, ela ganhou mais uma amiga, vai começar a ir comigo ou com qualquer gineco que seja. Mas ela vai ter mais uma pessoa para ser acompanhada, tá? E a questão de orientação também, né? Exatamente. Primeira relação, principalmente. É um tabu ainda na sociedade. E para ter, como falou, uma amiga, né? Sim. Para tirar as dúvidas, porque às vezes a maioria das meninas tem essa vergonha da mãe. A gente não, sempre teve esse papo calcinha muito aberto aqui em casa. Mas, e mesmo tendo, ainda teve essa negligência tão grave no início da minha menstruação. Sim, pois é. Então, inclusive, abrindo um adendo também, é direito também na paciente na consulta, mesmo ela sendo menor de idade, se ela quiser ficar na consulta só ela e a ginecologista, não tem problema, tá? Ela pode, mãe, poxa, eu queria ir lá porque eu queria tirar umas dúvidas, eu tenho vergonha, né? Que tem isso também, pré-adolescente, adolescente entra nessa fase, né? A gente fica meio esquisito, fica meio esquisitão, não quer falar mais nada, não quer falar com ninguém. Depois fica normal, mas a gente fica meio estranho, né? Então, só vá. Esse é o mais importante, tá? Aí vamos voltar para esse assunto de quando ela descobriu a endometriose, que vale muito a pena essa história. Conta aí como é que foi. Ele teve um longo trajeto até você descobrir. Então, como eu falei, houve uma negligência ali, né, da minha parte, um pouco. Com 14 anos eu procurei sim a ginecologista e já estavam todos os meus exames aceitados, né? Pedi ultrassom, os exames de rotina que toda mulher tem que fazer. E eu lembro que eu fui adiando, e teve festa de 15 anos, e teve intercâmbio. E aí, quando eu voltei do intercâmbio, eu falei, eu acho que eu vou cuidar. Só que quando teve esse acho, foi tarde demais, porque eu tava numa tarde na escola. E você tava na escola. Conta com detalhes essa história. Eu tava na escola. Tava na escola, comia bastante na época, assim. Então, ficou uma dúvida, assim, na cabeça, se era uma dor de barriga ou se era o que era de fato, né? E aí, eu lembro que eu fui ao banheiro e de lá eu já voltei com muita dor, assim, que eu andava curvada, né? E era uma dor como se fosse uma cólica muito forte, mas tipo, como se estivesse cheio de gases dentro da minha barriga. E como eu nunca tinha sentido essa dor, pra mim foi uma novidade. Aí eu já comecei a chorar, já pedi pra ligarem, né? E aí a mãe da Camila, que é minha madrasta, já foi me buscar e fomos para o hospital. A minha mãe conta que elas estavam lá no mês de doçura, elas estavam comendo macaron, e aí nisso ela vinha e falou, eu tô meio enjoada, tá? A mãe não levou muito ela a sério não, porque ela vinha sempre teve esses problemas assim, de enjoo, muito de enjoada. Passar mal, de comer muita besteira e passar mal, sempre teve isso. Mas aí acabou indo com ela no médico. Foram lá no médico, e aí? Chegando no médico, a médica olhou pra mim, né? Também no dia não tocou nada. E aí falou, olha, você vai fazer o Buscopan, né? E nisso eu já não tava mais conseguindo fazer xixi, tava já com dor pra fazer xixi. E a minha barriga crescendo, vai tomar o Buscopan e você vai... vamos observar. Aí eu teria que ficar lá em observação, fui pra casa. Tomei o Buscopan, fui pra casa. Melhor ou tava com dor ainda? Tava melhor, mas ainda sentia como? aquela dor, aquele incômodo. E aí eu queria ir pra casa, porque no outro dia era meu aniversário, né? Tinha prioridades, amores. Ainda teve isso. No outro dia era meu aniversário, eu queria me preparar
e achava que ia acordar bem melhor. Resumindo, passei a noite toda com dor aqui, com outra dor estranha também que eu nunca tinha sentido. E acordei no outro dia, meu pai perguntou, e aí, minha filha, você melhorou? E não, tinha piorado e a barriga tava cada vez maior. Tava igual um baiacuzinho inchando. Eu quero fazer outra pausa, porque também tem isso. Por exemplo, a Lavínia é muito dramática. Então, assim, coitada. Também ela podia estar sentindo muita dor. Só que às vezes a gente não dá tanta credibilidade pra ela, porque toda semana era assim, entendeu? E vomita, e vou morrer, e se joga. Era sempre bem dramático. Assim. Então fica meio difícil. Até esse dia. Tá. E aí, quando falei, né, não melhorou, voltamos pra Unimed. E aí já não conseguia mais tocar o aparelho de ultrassom na minha barriga pra fazer ultrassom abdominal. Já tava com bastante dificuldade ali, já não conseguia ir ao banheiro pra defecar, não conseguia fazer xixi. E aí o médico não conseguia tocar na minha barriga, né? No caso, o cirurgião. Foi avaliar você. E foi me avaliar e falou, olha, eu acho que você tá com uma uma apendicite. Porque os sintomas eram bem parecidos. Ela tava com um abdômen agudo mesmo. Era um abdômen agudo. E aí, entrei no centro cirúrgico já preparada no dia do meu aniversário. Ou seja, estava arrasada com esse tombo. E aí, no dia do meu aniversário, me vendo lá, me preparando pra cirurgia. Só sei que entrei na cirurgia. Quando eu entrei na cirurgia... Ela foi pra cirurgia com o diagnóstico de apendicite. Ponto. Foi. Ela foi pra entrar pra operar de apendicite, tá, gente? Endometriose, ninguém nem sabe o que é isso até agora. E aí, ela foi fazer só uma breve... Que enquanto ela estava lá no centro cirúrgico, eu, o pai dela, né, e minha mãe... A gente foi comer ali por perto, porque a gente tava desde manhã nessa peregrinação. Eu lembro quando veio o diagnóstico, ela foi internada no hospital e que era apendicite, né? Eu tava começando faculdade de medicina, eu tava no primeiro período. E aí a mãe falou, olha, a Lavínia tá com apendicite, sei mais o que e tal. Eu, beleza, vou pra lá, mais tarde assim que eu sair da aula. Fui pra lá. E aí tá, fomos. Aí ela entrou, internou, né, ia operar mais tarde. E aí nós fomos comer nesse meio tempo, né? Que o pai dela não gosta de ficar no ambiente hospitalar, quando tem algum familiar se operando e tal, ele não se sente bem. Então a gente foi comer e iria voltar, ali por perto. Tá, quando a gente pediu um sanduíche e tal, eu me lembro desse dia com riqueza de detalhes. Quando o sanduíche tinha acabado de chegar, ninguém tinha comido nada o dia inteiro, ninguém tinha chegado nada. Eu não me lembro quem ligou pro pai dela, não sei quem foi da família que ligou pra ela, assim, tipo, muito desesperada e falando que a Lavínia não tinha apendicite, que tinham aberto ela, o apêndice estava normal, que tinha muito sangue na cavidade dela. Era isso que falaram. E que parece que tinha estourado alguma coisa. Só falaram assim, que tinha muito sangue na cavidade e que não tinha nada a ver com apêndice. Nossa, a gente saiu de lá chutado e voltou pro hospital, né? Aí foi uma grande confusão. O primeiro grande drama da família. Exatamente. Uma grande confusão. Aí, continua. Bom, aí, no final das contas, descobriram que eu estava com cisto hemorrágico, né, no ovário esquerdo. Roto, né? Isso. E aí, fui operada às pressas ali, foi um grande susto, tudo bem. E aí, a cirurgia foi um sucesso, fiquei ótima, graças a Deus. Tava até lembrando hoje, eu lembro que eu fiquei com dreno. E eu não tinha tido nenhum contato com dreno ainda. E aí eu lembro que até pra tirar o dreno foi um grande drama, porque parecia que eles estavam puxando as minhas tripas. Mas aí tudo certo. E aí que a gente começou a história da endometriose indiretamente ainda, Sim. né? Tava mascarada. Isso. Quando aconteceu isso, né, nesse dia da cirurgia dela, tinha um outro médico lá, que é amigo da família, que ele tava operando, né, que é cirurgião também, e aí ele encontrou com a gente na hora dessa grande nervosismo, tava todo mundo, ninguém sabia o que tinha acontecido, afinal ela tinha entrado pra operar por uma coisa e era outra, e aí esse amigo viu a gente lá, a gente falou pra ele o caso, ele, não, peraí que eu vou entrar lá dentro do centro cirúrgico e vou ver do que se trata e te falo. E aí ele voltou. Quando ele voltou, ele falou isso. E aparentemente, quando ele deu a notícia pra gente, que eu lembro que ele falou, hoje, sabendo assim, não era bem um cisto hemorrágico, era um endometrioma, que parece que tinha estourado, né? Então, assim, já era achado de endometriose e um achado que faz tempo, porque um endometrioma não se forma de um dia pra noite de endometriose, né? É um achado que leva um pouquinho mais de tempo. E que tava
tinha muito sangue na cavidade e que o ovário dela estava bastante comprometido também. Esse que era o lado. Era esquerdo, direito? Era esquerdo. Esquerdo. E aí a gente entrou em contato com a ginecologista, né, da família, no caso, passamos o caso para ela. E ela já rapidamente levantou essa bola aí, que provavelmente era uma endometriose. E que assim que ela operasse, era pra ela ir lá em consulta, né, pra gente dar seguimento, porque a gente tinha que ver o que tinha acontecido, porque ela já tinha achado que era mais longo, né, de doença mais avançada. Sim. Aí, depois desse tempo da cirurgia, né, teve ali umas 2, 3 semanas de recuperação, fui pra São Paulo. Nisso, já com um médico também que uma prima minha já tinha ido lá e tinha indicado. Um ginecologista, até então, na questão geral, né? Não ainda como endometriose. Que, coincidentemente, ele era especialista em endometriose. E aí, eu lembro que eu fiz a ressonância, tudo, e quando saíram os resultados, aí ele pegou e falou, olha... você tem endometriose, ninguém nunca tinha escutado falar em casa, era uma coisa muito nova. Eu tive que... As coisas que eu sei, assim, fora da faculdade, antes da faculdade, eu tinha que ler muito, pesquisar. A nossa médica também sempre mandava vários artigos, assim, tipo, saiu um artigo novo e tal, dá uma estudada. E, enfim, chegando em São Paulo, o médico falou, eu lembro até que são 4 estágios, né, de endometriose. E ele me falou, olha, você tá no 3º estágio e na época ainda era recomendado a cirurgia. Uhum. Então, era mais ou menos em abril, foi na época do meu aniversário. E aí, em junho, julho, já foi marcada outra cirurgia, que no caso seria a minha da endometriose, né? Pra tirar os focos ali. Certo. E aí, tu se programou e operou. Sim. E até a cirurgia, que isso foi, tu falou que foi em março, né? Tu já foi pra tua consulta. Foi. Certo. Aí, abril, tu já operou? Não, a cirurgia foi em abril, a de emergência, né? Foi em abril e eu operei em julho. No meio do ano, nas férias, na escola. E de abril até julho, tu fez alguma medicação? Ele te deixou medicada? Eu fiz um anticoncepcional e tomava os remédios pra dor, né? Porque aí eu já descobri que tinha endometriose. Aí, o que é isso? Primeiro, você sente muita cólica. Eu realmente sentia muita cólica. Níveis, aí a gente vai para os sintomas, né? Uhum. Que eram cólicas bem limitantes, que tinham dias que eu não queria sair, tipo, nem da cama. E que tu achava que era normal. Sim, e que eu até então achava que eram normais. E cólicas que só passavam com medicação para dor bem forte. Constan, hoje em dia eu tô com Toragesic, quando eu tenho, né? Sim. Que a gente sabe que são analgesias. Sim. Uma potência. Sim. Então, primeiro sintoma esse. O outro sintoma, dores nas relações. Jamais ligaria também nisso. E dentre outros, que a minha barriga ficava inchada, constipação. Lembra que eu falei também que eu tinha muito problema com isso, com a questão da constipação. E tudo isso foi achados assim com o tempo, né? Que a gente foi lendo, foi aprendendo sobre... E hoje em dia eu conheço o meu corpo plenamente, assim. Sim. Pra mim, o que mais chama a atenção do quadro dela, lá atrás, que era um sinal que falava, é essa sensibilidade que ela tinha, assim, gástrica, né? Tudo dava muita diarreia, muito enjoo, tá? E hoje em dia já tem estudos falando, até tive uma aula recente da residência, que a minha preceptora estava falando que toda paciente que tem endometriose, ela tem síndrome de intestino irritável. Ela vai ter problema, sabe? De ou muita náusea, ou vai ter muita dor, ou vai ter muita diarreia, ou até constipação. Mas todas elas têm. Então, assim, pra mim, isso da Lavínia, que ela sempre foi assim, desde novinha, era pra mim o que mais me chamava a atenção. Porque realmente é muito chamativo o como ela passa mal, sabe? De relação à alimentação. É algo que é bem chama atenção mesmo. E aí, beleza, você foi, tratou durante 2 meses aí, né, até você ter a cirurgia, e tu ficou sem menstruar? Eu fiquei menstruando. Foi, né? Ainda fiquei menstruando. E tu avisou pra ele? Que o objetivo era parar de menstruar, né? Não, eu tinha escapes, assim, né, no caso. Não era uma menstruação plena, mas eu tinha escapes. Eu lembro que eu já tinha cólica. E eu lembro que tinha aderências também no reto, né? Então, por isso eu tinha muita dificuldade para ir ao banheiro. E logo já entrei também com a questão da alimentação, que tem que aumentar o consumo de fibras,
alimentos não tão inflamatórios, né? Já fui pegando essa linha de outros tratamentos que eu poderia seguir ali. Entendi. Até a cirurgia. Certo. Agora, por que que ela já foi também pra cirurgia, né? Porque endometriose é sinônimo de cirurgia? Não necessariamente. Mas, assim, a Lavínia já tinha sinais de endometriose profunda. Ela falou que já tinha lesão até já focos no reto. Então, assim, não adianta. Ali vai ter que ressecar, sabe? Não tem muita coisa que explanar. Quando tem endometriose profunda, realmente já é um caso bem mais grave. E ela era muito jovem, né? Muito novo, né? Muito Ainda nova. nem tinha começado a minha vida sexual, reprodutiva direito, então ainda tem muito pela frente. Sim. Ainda temos Sim. muito pela frente. Tinha muitas coisas a se preocupar também, porque como a gente falou, naquela cirurgia lá que ela teve o endometrioma, que rompeu, teve um ovário que foi comprometido aí, né? O outro tá 100%, mas o que foi o do lado, né, do acometimento ficou comprometido. Ela perdeu uma parte dele, porque infelizmente rompeu, né? Não tinha o que ser feito ali muito, sabe? Então, por isso que ela já foi pra questão de cirurgia. Agora, por que eu perguntei se ela tava menstruando? Porque uma das coisas que eu pego muito do ambulatório também com as pacientes de endometriose. Eu converso com elas, né? Falo algumas. Menstruação é doença, né? Que elas falam, não, mas menstruação não é doença, toda paciente menstrua. Depende. Pra mim, não é. Pra ela, menstruar é doença, sim. Ela fica mal, ela fica de cama, sabe? Atrapalha a vida dela, ela não consegue fazer as coisas dela. Então, assim, não é banalizar as coisas, não, tá? Mas quem tem endometriose não é pra sangrar. Só tem um momento que essa mulher vai ficar sem fazer nada, quando ela quiser ter filho. Se não é esse momento, então enquanto isso a gente tem que bloquear. Porque quando ela menstruar, ela vai fazer foco novo. E isso não é pra acontecer, tá? Principalmente se ela é jovem. A gente não brinca com endometriose, tá bom? Ok. Exato. Você operou com quantos anos de novo? Operei com 16 já, né? No meu 16. aniversário já tinha virado 16. Certo. Aí tu só ressecou os focos ou fez mais alguma Eu outra lembro que eu coisa? só ressequei os focos, né? Fiquei acho que uns 15 dias ainda em São Paulo, depois da cirurgia. E voltei pra cá já pra começar o tratamento de vez da endometriose, né? Que é o que a Camila falou. Não menstruar, que é isso que a gente preza pela qualidade de vida até hoje, no caso. No começo eu entrei com medicações, com anticoncepcionais. Tentei vários anticoncepcionais. No começo funcionou. E depois, não, eu via que eu já sangrava, já tinha cólica de novo. Então, vamos para outro tratamento. Fomos para eucometrina primeiro, lembra? De 6 meses, que é um implante, né, hormonal de 6 meses para quem tem endometriose, acredito que para outros tratamentos também. E com a eucometrina eu continuei sangrando. É a injeção. A eucometrina era um implante, só que com menos duração do que a gestrinol. Sim. E aí eu lembro que eu sempre fazia esse acompanhamento na médica, né? Ela sempre perguntava, e aí, tá sangrando? Se estiver sangrando, não tá no certo. Até eu me ajustar à gestrinona, que é o meu tratamento atual. Teve esse período aí. E hoje em dia, e até hoje em dia também, né? A gestrinona, geralmente eu fico uns 8 meses, geralmente ele é 1 ano. Mas eu fico uns 8 meses, porque a partir do momento que eu começo a ter escapes, eu já peço pra trocar, porque eu já sinto o escape, já sinto muita cólica. E aí eu já me vejo, não, vão ter focos novos, então vamos trocar. Certo. Mas logo no início, tu tinha essa consciência que tu não podia sangrar? Que assim, eu lembro vagamente de que às vezes isso acontece, isso é difícil também, porque, como eu falei, ela vinha ter um diagnóstico muito jovem. Adolescente, né? Adolescente é o quê? É mais irresponsável, né, gente? A gente é assim, não tem jeito. Também já fui adolescente, também era desse jeito, né? Então, a gente acha que, tipo, um sangramento, um tiquinho ali, não é nada, né? A gente não tem essa consciência como hoje. Esqueci de tomar remédio. Esqueci de tomar remédio. Então, isso é muito importante, tá? Pra ter essa consciência. Como eu falei, vou bater de novo nessa tecla bastante. Não pode menstruar quem tem endometriose. A gente tem que bloquear. Se sangrou 1 minuto, tem que, na mesma hora, ligar pra tua ginecologista. Sangrei, tá? Porque isso não pode estar acontecendo. Então, alguns casos ela já vem uma paciente aí, né, que eu já falei da questão que teve
perdeu um ovário, foi uma paciente que tinha focos de endometriose profunda, então ela já tem aí algumas coisas que chamam a atenção, que realmente não pode brincar com ela tem que ficar muito atenta. E aí ela de vez em quando sangrava, então sangrou, fazia foco novo. Então isso era uma coisa que era um pouco difícil também no controle dela nesse início, né? Por conta dessas questões. Até que finalmente entrou numa medicação que encaixou, que deu certo. Que foi a gestrinona. Que embora ela é polêmica, né? Tem muita gente que, na verdade, ela não tem indicação, assim, até hoje pela Febrasgo, né? Pra gente de fazer pra tratamento de endometriose. Mas o que a gente vê é isso aí, paciente que faz uso e que tem uma qualidade de excelente vida. qualidade de vida, né? Eu posso dizer por isso, por uma pessoa que eu convivo com ela, né? Então eu vi isso, como eu vejo também outras pessoas próximas de mim, né, que fazem uso. Mas o objetivo de hoje não é esse, tá? Como eu falei, é um papinho convicto. Então a gente tá trocando experiências. Certo. Então você começou com a gestrinona, né, com 16, foi com 16? Foi com 16. Com 16 e tá com ela até hoje. É. E não sangrou até foi. lá? Desde 2016? Teve os escapes, assim, mesmo com a gestrinona, né? Mas sempre respaldada pela médica e sempre já observando uma possível troca. Então, vamos trocar. Quando eu sentia que já estava perdendo efeito, a gente já trocava, né? No caso. Quando eu via que já tinha uns 8 meses, 10 meses, por aí. Certo, ok. Então, hoje, teu controle basicamente é esse. Sim. Aí, outra questão também que acho que vale muito a gente colocar aí, é o estilo de vida, né? Você ter uma rotina saudável, você praticar exercícios físicos, você estar com a saúde mental bem, a ansiedade, tudo isso foram coisas que com o tempo eu fui conhecendo meu corpo, né? Quando eu tava ansiosa, eu sentia cólica. Se acontecia alguma coisa diferente na minha vida, eu sentia cólica. Então, eu ia sentindo no meu útero, assim, parecia que era a minha segunda cabeça, né? E até eu me acostumar. Outra linha que eu levei também dessa questão da qualidade de vida foi a alimentação, que uma época eu fiz acompanhamento com uma Nutri de São Paulo, que ela era é até da clínica que eu vou agora. Uma clínica especialista para endometriose. Ela fazia uma dieta, que eles chamam de dieta mediterrânea, que são alimentos não anti-inflamatórios, né? Tinha bastante frutas vermelhas, coisas mais naturais possíveis, né? Menos industrializado, menos queijo, tudo de industrializado. E também outra coisa que a endometriose que atrapalha a endometriose é a bebida, porque a bebida tem propriedades inflamatórias. Então, assim, sempre beber com moderação, ter uma qualidade de vida e até querer engravidar e tirar esse implante, né, no caso. Sim. E hoje, tu se sente bem? Você tem cólicas? Como é que você tá? Hoje eu me sinto bem, aí vez ou outra ainda dá uma cólicazinha, mas... Nada comparado como é. Troquei meu implante em janeiro. E desde então, sem escape, sem nada, fazendo um ótimo controle, né? No caso, agora já vou entrar em outra fase, que é o congelamento dos meus óvulos. Que essa parte também a gente vai falar sobre um pouco mais na frente. Mas isso já é uma opção pela questão da endometriose e pela questão do meu cisto. Sim. No mundo ideal, né, pacientes com endometriose, a gente sabe que é uma causa de infertilidade, né? Causa de dificuldade para engravidar ou de infertilidade. Lavínia é muito jovem ainda. Quantos anos você tá, Lavínia? 25. 25 anos. Então, assim, no mundo ideal que a gente queria para essas pacientes desde o início, já se planejar. Não esperar ela simplesmente, agora eu tô com 30 e eu quero engravidar, e aí você pega de surpresa, passar por todo um transtorno, né? Então, a Lavínia já sabendo, assim, do histórico que ela tem, etc., ela já vai entrar com essas medidas, né? Vai passar na consulta, vai ver como é que é, e a princípio, né, os planos é esse, né? Já pra captar óvulos e deixar eles congelados lá pra quando ela quiser, né? Não é um problema que ela vai enfrentar, ela já tá tranquila, que ela já tem os óvulos lá, e é só seguir o plano. E aí, Labs, mais alguma coisa? É isso, eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar, né? Na verdade, não negligenciem
essas idas ao ginecologista, Que faça a um Lavínia, acompanhamento. a Lavínia de hoje queria falar pra Lavínia do passado, lá de trás. Faça seus exames, vá no ginecologista no período certo, né? No caso, eu vou de 6 em 6 meses, mas pelo menos uma vez ao ano. Isso é importante para você descobrir não só a endometriose, mas outros problemas do útero e outros problemas em outras partes do corpo também, porque vai na ginecologista e o ginecologista passa um exame geral, né? Isso, Então, exatamente. você pode descobrir qualquer doença ali fazendo esses pequenas pausas na rotina corrida e... Eu costumo dizer, eu falo, tem alguns chefes mesmo que eles não gostam disso que eu vou falar. Mas eu costumo dizer que a ginecologista, ela é a clínica geral da mulher, né? Eles falam que não, que ginecologista, clínico é outra coisa. Mas porque muitas dessas mulheres só vão passar de especialidade de consulta com o ginecologista. Por exemplo, eu vou me citar como exemplo. Eu sou jovem, saudável, não tenho nada. Então, assim, sei lá, se eu for virar hipertensa, se eu tiver pressão alta, eu só vou descobrir na minha ginecologista, porque ela fere minha pressão, entendeu? Eu não vou marcar uma consulta pra mim no cardiologista pra eu saber, será que eu tenho pressão alta? Entende? Então, assim, é com a gente realmente, sabe? Que a gente faz essa visão minuciosa e aí encaminha, né, para as especialidades, né? Eu, pelo menos, eu tenho muito isso dentro de mim. Eu não acho que eu sei de tudo. Eu gosto de compartilhar com os meus colegas de outras especialidades. Tem uma paciente que tá com essa condição, assim, tem hipotireoidismo, me ajuda aqui, vou mandar pra ti e tal. É assim, a gente não sabe de tudo, a gente precisa de ajuda mesmo, tá? Então, é mais ou menos por aí. Acho que as lições principais são essas, né? Menstruou, procura gineco, não brinca, se tem endometriose, vai investigar, vai atrás, não fica sem tratamento, porque menstruação, nesse caso, não é saúde, tá? E é isso, gente. Acabou o vinho, acho que acabou o papinho, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro episódio. Você gostou? Sim! Então, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Vamos ter mais episódios. Foi só o começo. E dúvidas, qualquer coisa, vem com a titia, que a titia te mostra o caminho, tá? Ela vai te ensinando as coisas. A titia gosta de ensinar. A titia tá aqui pra isso, pra ajudar, pra compartilhar, pra cuidar de mulheres, que é o que eu gosto muito de fazer. Sou muito feliz cuidando de vocês, de verdade. Tá bom? E aí comenta aqui o que você achou, comenta aqui quem que você quer ver nesse tapete aqui, no papinho com vinho, tá? E manda pra tua amiga que tu acha que vai se beneficiar desse assunto. Gente, um aviso, quando eu ia começar a gravar, eu tava com isso na minha cabeça pra falar antes de começar e o papo foi rolando e eu acabei esquecendo. Mas se você tem menos de 18 anos, não é pra beber, viu? Bebida só é pra quem tem mais de 18 anos. Como eu tenho as minhas adolescentes maravilhosas, que eu adoro, que a gente conversa muito no Instagram. Não é pra vocês isso, viu? Tem hora pra tudo nessa vida.